Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas oficialmente ao Quick Mind Express. Hoje nós temos um dia de muito trabalho, mas em compensação será um dia extraordinário para todos nós. Eu espero de coração que vocês participem, interajam, porque isso é aprendizagem, eu vou provar isso para vocês, é na interação que a gente consegue efetivamente aprender. Então, assim, vamos ter um dia agitado, mas em compensação efetivo, tá? Que é isso que a aprendizagem precisa ser. Ela precisa ter sim agitação, mas ela precisa funcionar. Então, esse é o meu objetivo aqui com vocês. A gente vai falar de muitas técnicas, tem muita coisa para conversar, mas nós vamos passo a passo. Inclusive, algumas pessoas, no início, me perguntaram assim, Aurenívia, mas eu nunca fiz curso disso, não sei nada dessas coisas, será que eu vou entender alguma coisa? Eu fiz, assim, o máximo, tá? Para que a gente consiga realmente dar esse passo a passo, mesmo para as pessoas que nunca tinham feito nada relacionado à aprendizagem acelerada, ou não sabem o que é, ou não sabem qual é a diferença, então eu procurei fazer uma coisa mais simples, digamos assim, para ser entendida, mas não simples o suficiente para que a gente não chegue a uma profundidade. Então, é como se fosse do simples ao avançado, ok? É isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês e me confirmem só se vocês já estão vendo a tela direitinho. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, gente. O Quick Mind, ele nasceu para resolver um problema pessoal. Tá? O Quick Mind, ele nasceu para resolver um problema meu. Qual era o meu problema? Eu tinha muita coisa para dar conta, muita coisa para estudar, mas eu não tinha tempo suficiente para isso e eu também não tinha cabeça suficiente para isso. Era uma cobrança muito grande, certo? Era muita pressão, muita coisa, eu tinha que dar conta de várias coisas, mas não tinha como, simplesmente não dava. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar tudo que tinha no mercado sobre aprendizagem, mas não aprendizagem da pedagogia ou da psicopedagogia. Eu comecei a estudar aprendizagem acelerada, porque não me interessava apenas entender as escolas de aprendizagem, me interessava uma maneira de conseguir fazer com que aquela aprendizagem fosse retida pelo tempo que eu quisesse e que eu conseguisse adquirir esse conhecimento muito mais rápido. Então, eu peguei todo esse material, compilei e comecei a testar. Foram muitos testes. E aí eu criei um método que funcionou perfeitamente para mim. Só que quando eu começava a aplicar o método, sem dizer que era o método, com outras pessoas, elas diziam, o que você está fazendo? O que é isso que você está ensinando? Como é que você chegou a isso? E eu comecei a ensinar para outras pessoas e vocês já sabem no que deu, né? Isso foi tomando uma proporção e eu comecei a realmente tratar o Quick Mind como um método de aprendizagem acelerada. E de lá para cá, mais especificamente 2013, foi quando eu lancei o Quick Mind para cá, já foram muitos treinamentos, muitas pessoas, muitas mentorias realizadas com pessoas de nichos completamente diferentes. Então, de Enem, OAB, concurso público, mestrado, prova de faculdade, empresário, todo mundo. Então, houve, assim, muita gente de nichos diferentes procurando isso. O que foi que eu vi? Né? Lógico que tudo é a experiência. Então, eu comecei a observar que a aprendizagem ela é diferente para cada coisa. Aí você pode dizer assim, Aurenívia, mas isso é tão óbvio, isso é tão lógico. Ser diferente, não é tão lógico e óbvio assim. A aprendizagem, ela, dependendo do que você vai fazer, o seu condicionamento mental é diferente. Ele não é igual para tudo. Então, são condicionamentos diferentes para que você consiga ter
um efeito esperado ou ir além do esperado no que você quer nos seus resultados. Então, eu comecei a fragmentar o Quick Mind. Então, hoje, são muitos estilos diferentes desse método. Esse que a gente vai trabalhar hoje é exatamente o Quick Mind Express. Então, o Quick Mind Express é uma compilação dos pilares mais importantes do Quick Mind, do método completo, destinado para concurso público, certo? Então, aqui, Aurenive, então o método está completo nesse treinamento? Não, não está. Por quê? Porque tem coisas que não são interessantes para o concurso público, e tem outras que já são interessantes para outros nichos. Para quem já vai fazer, por exemplo, a prova de magistratura, para quem vai fazer OAB, então são coisas diferentes, ok? Eu estou deixando isso assim alinhado com vocês, exatamente para que vocês entendam o contexto e o que a gente vai ver daqui para frente. Então, o Quick Mind Express, ele acontece em 4 pilares diferentes. Esse treinamento, e nós vamos passar por todos eles, tá? Hoje nós vamos passar por todos esses pilares. Primeiro pilar é o pilar da emoção. Então, uma coisa que é muito clara para mim, não só dentro da aprendizagem, mas enquanto estudiosa da mente humana, né, eu não vou ficar falando aqui meu currículo está lá na página do Quick Mind, mas assim, eu sou neurocientista e a função do neurocientista é estudar a mente humana. Então, estudando a mente humana e o comportamento humano, o que acontece? Se você não conseguir, gente, espero que todos vocês estejam com papel e caneta na mão, tá? Então, vão anotando insights aí. Isso também é importante, faz parte do treinamento. Se você, independente do que você faz, se você não tiver equilíbrio emocional, você não vai fazer nada certo e assertivo e efetivo nunca. E quando eu falo efetivo, a definição do termo efetividade, ela tem a ver com 2 coisas. Ela tem a ver com resultado, sim, o resultado que eu quero obter. Eu quero passar no concurso, isso é um resultado, certo? Agora, eu quero passar no concurso doente, eu quero passar no concurso com depressão, eu quero passar no concurso com nível de estresse lá em cima. Não, eu tenho certeza que você não quer isso. Então, se você não quer isso, você tem que trabalhar processo. Você tem que trabalhar o meio. Então, efetividade é você conseguir trabalhar o meio e ter o resultado que você quer. E eu já estou dizendo para você que se você não tiver equilíbrio emocional, você não vai ter efetividade. Faz parte do ser humano isso aí. Então, você precisa ter esse alinhamento de cara. Por que eu estou batendo tanto nisso aqui? Porque a maioria, não é a minoria, é a maioria dos concurseiros, ou de quem estuda, ignora isso aqui. Ignora. Então, acha que estudar é sentar na cadeira e começar a devorar os livros. Isso não é. Isso pode ser até estudar para algumas pessoas, mas eu garanto que não vai ser aprender. Não vai. Então, tem todo um processo que é o que a gente vai conversar. Segundo pilar, trabalhar planejamento e tempo. Tem muita gente também que peca aqui. Tem muita gente, não sei se alguma vez já aconteceu com você isso, né? Sei lá, uma vez na vida, porque comigo já aconteceu, de fazer o quê? Sentar, tem um monte de livro, aqui atrás vocês estão vendo, né? Que tem alguns, mas tem muito mais, mas tem um monte de livro. E o que acontece? Ou apostila, sei lá, de algum cursinho, você coloca tudo em cima da mesa e você fica. Eu vou fazer o quê mesmo? Hoje tem o quê? Oh, nossa, eu vou começar por onde? Eu vou fazer o quê? Quando você viu, já passou 1 hora e meia, e você ainda está pensando o que vai fazer. Então, segundo pilar, sem dúvida, é o planejamento. Terceiro, aí vem o que as pessoas amam, que são as técnicas de estudo. Né? Aí pronto, nossa, Aurenive, eu quero técnica. Eu digo, tá, eu te entrego aqui 50 técnicas na tua mão e tu vai fazer o quê? Porque se você não tiver bem da cabeça, equilibrado emocionalmente,
Se você não tiver um planejamento e produtividade, meu amigo, você pode pegar 50 técnicas que você não vai fazer nada, absolutamente. E, finalmente, que também é um tema que vocês, durante essa nossa conversa, esses dias antes do Quick Mind, chegava muita pergunta, muita inbox mesmo, sobre memorização. Então, são 4 coisas, 4 pilares que nós vamos trabalhar no dia de hoje, e é muita coisa, como eu disse, muita coisa interessante para a gente conversar. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso mascote, é o mestre Glia, então ele vai estar com a gente durante todo esse processo, e eu dei esse nome para esse lindo mestre, exatamente porque no nosso cérebro, só para vocês entenderem, né, falando rapidamente, dando rápido contexto, não se preocupe que eu não vou entrar em coisas técnicas científicas, mas só para vocês entenderem o que acontece. O nosso cérebro, com certeza vocês já ouviram isso, existem os neurônios, isso é tranquilo. Então, os neurônios são as células do cérebro. Só que esses neurônios são nada se não for a nutrição deles. Quem alimenta, quem dá a sustentação aos neurônios. E quem faz isso são as células da glia. Então, elas são esses nutrientes. Por isso que o nome do meu mascote é exatamente o mestre Glia, que é quem é capaz de chegar com essa nutrição de conhecimento. Ele sempre vai chegar aqui na nossa aula com várias dicas, várias coisas interessantes. Só para vocês terem uma ideia da importância disso, quando Einstein morreu, roubaram um pedacinho do cérebro dele para ser estudado. E quando foi feita a histologia do pedacinho desse cérebro para ver por que é que ele era tão inteligente, o que ele tinha de tão inteligente, o que acontece? Eles não descobriram que o Einstein tinha mais neurônios. Eles descobriram que Einstein tinha uma quantidade absurda dessas células, das células da glia. Então, na verdade, ele não tinha mais neurônios do que nós. O que ele tinha eram mais células que alimentavam esses neurônios. Isso é possível se aumentar? É possível trabalhar isso? Mas isso é uma outra aula, um outro contexto. Só quero dizer da importância de, inclusive, você ter uma alimentação adequada na preparação do seu concurso. Alimente-se, mas não só alimente-se de alimentos, alimente-se de boas emoções, energia positiva, e se inspire, alimente-se. Isso faz seu cérebro trabalhar muito melhor. Só que todo mestre precisa ter um aprendiz. Então, o nosso aprendiz é exatamente o neurinho que é a função da pessoa que está nesse processo, nessa caminhada da aprendizagem. Então, o neurinho também vai aparecer com perguntas extremamente pertinentes e interessantes. Inclusive, perguntas de alunos que eu já tive em cursos anteriores, eu vou transferir aqui para o neurinho para ele nos ajudar. O que acontece, gente? Se eu chegar para vocês e disser assim, daqui a 5 minutos, nós vamos ter uma prova. Então, em 5 minutos, vocês se preparem, porque em 5 minutos a gente vai ter uma prova. Eu não sei o que está acontecendo com você aí. De verdade, eu não sei. Mas eu posso até imaginar. Muita coisa pode passar pela sua cabeça. Talvez tenha alguns perfis que possam dizer assim, prova? Eu vim fazer um curso, vou fazer prova, pelo amor de Deus. Não quero prova não. Vixe, eu vou já sair. Nossa, eu vou deslogar, porque senão eu não vou poder ficar. Resumindo, N situações que o seu cérebro, o seu corpo começam a mandar de informações. Então, tem gente que só de falar isso, só de falar, já começa suando, já começa que, vai, meu Deus, prova. Então, dispara uma infinidade de questões emocionais nessa pessoa só de escutar essa palavra. Então, isso é a primeira coisa que eu quero que você se perceba. O que acontece quando você entra em contato com esse nome, com essa sensação, com esse sentimento? O que isso passa para ti? Então, aí vem
um pensamento, que é exatamente o quê? Por que você fica nervoso? Por que você fica nervosa? Por que acontece isso com você? Eu nem falei nada sobre o que é a prova, se vai valer nota, se é só para sua avaliação. Eu não falei nada. Simplesmente seu cérebro pega aquilo e daquilo ele já faz uma coisa assim, meu Deus, pronto, agora eu vou ter que fazer prova e vou ter que parar tudo e N coisas. Então, isso é a primeira coisa que eu quero que você entre em contato dentro de você. Porque, gente, de verdade, a minha experiência de todos esses anos trabalhando com isso mostra o seguinte: muitas pessoas, muitas pessoas, elas não são aprovadas, não é pela falta de conhecimento. Se depois da prova, ou antes da prova, muitas vezes, fosse possível ter uma conversa com essa pessoa, sem dizer que era prova, sem ela saber que estava sendo questionada, ela dizia tudo. Se eu pegasse a prova e fosse conversando com ela, que se você falar sobre isso, a pessoa responderia. Mas o fato de estar na prova, então perceba essa relação que você tem com isso, com esse nome, com esse tema. Então, se eu dissesse que ao invés de ser uma prova técnica, seria a prova sobre sua vida. A prova são questões sobre sua vida. Será que isso mudaria alguma coisa dentro de você? Será que alguma coisa ia melhorar essa sensação, ia melhorar isso? Na minha percepção, sim. Por quê? Porque é um tema familiar, é algo familiar. E eu vou trazer para você aqui, durante o dia de hoje, uma coisa que eu chamei de bizu de ouro. Então, bizu que lembra a questão da aprendizagem, né? Eu vou te dar um bizu, então guarda isso aqui. Quanto maior a percepção que você tiver do domínio sobre aquele tema, menor vai ser a sua ansiedade. Eu vou repetir. Quanto maior a percepção que você tiver do domínio que você tem do tema, menor a sua ansiedade. E aí vem, Aurenívia, mas por que você chamou de percepção e não domínio? Eu não tenho que saber de tudo? Gente, nós somos tão... Nosso funcionamento, nossa mente é tão interessante que é o seguinte: uma coisa é o que você sabe, a outra coisa é o que você acredita que sabe. São coisas diferentes. Então, se eu posso chegar para você e dizer assim, nossa, você estudou muito, né? Eu estudei demais. Como é que você está? Você está se sentindo preparada? Não. Mas você estudou tudo, todo. Estudou edital, tudo. Mas eu não me sinto preparada. Você não tem percepção disso. O que vai acontecer? É a coisa mais certa no mundo de você ter branco na hora da prova. Eu não vou dizer 100%, mas eu vou dizer em grande parte. Pode acontecer e acontece, porque você não tem essa percepção que sabe. Aurenívia, de verdade, tem como saber? Aí o neurinho chega, né, com a pergunta. Tem como saber? Como é que eu sei? Como é que eu aumento essa percepção? Se eu não sei que sei, como é que eu faço isso? Existem 3 fases, eu espero que vocês anotem isso profundamente, porque o que a gente está falando aqui, gente, isso aqui é cor de alto nível, isso aqui eu falo em mentoria. Tá? Eu estou trazendo para vocês um tema que eu falo na mentoria. Então, assim, existem 3 fases da preparação para o concurso, 3. E essas 3 fases, elas, quando são muito bem estruturadas, elas fazem com que a gente consiga ter esse domínio, esse maior domínio sobre a minha percepção. Saber que eu sei e que eu vou chegar lá, que eu vou ter um desempenho extraordinário. Então, vamos lá. Primeira coisa, existe um momento antes da prova. O que é esse momento antes da prova? É o momento, com saúde, faltam exatos 50 dias. Então, exatamente o que você já vem se preparando
e o que você vai se preparar até a data da prova. Então, isso é o antes. Aurenive, se o concurso durar 6 meses, antes. Se durar 1 ano, antes. É o antes da prova. Existe a fase pré-prova, que aí esse pré é um dia antes, são horas antes da prova, e existe o durante. Então, são 3 momentos específicos onde você precisa trabalhar cada um deles, cada fase dessa. Vamos ver cada fase dessa, cada uma. Lembrando que vocês coloquem todas as perguntas no chat, que daqui a pouco eu já vou responder. Fase 1. A fase 1 é o antes. É o antes. É exatamente nessa fase que eu consigo ter um aumento da minha percepção do domínio ou não de um determinado assunto. E uma das coisas mais impactantes para fazer com que eu consiga saber se eu tenho domínio sobre alguma coisa é o controle na evolução dos meus estudos. É controlar isso. Tem como controlar? Tem. Basicamente, é uma coisa tão simples, e que quase ninguém faz, que é você ter uma mensuração, eu vou falar disso mais profundamente mais na frente, mas não quero deixar vocês aqui sem pelo menos o início, é você tabelar o que você faz. Você ter uma tabela de acompanhamento dos seus resultados. Tem gente que não sabe, você sabe aquela matéria? Ah, não sei. Você não sabe se sabe? Não. Mas você, qual é a sua opinião? Ah, não sei. Não existe isso, gente. Quem estuda ou sabe ou não sabe. Ou você sabe ou não sabe. O não sei é não sabe. Não sei se sei é não sabe. Porque se você souber, é sei. É simples assim. Não existe mais ou menos, não existe uma questão que vai dizer assim, olha, marque 1 se você tem certeza, marque 2 se você acha que tem, não existe isso. Ou é. Então, a questão do controle, de você fazer esse acompanhamento da sua evolução, é isso que vai te dar mais esse domínio. Por quê? Porque você vai ver, ó, semana 1, fiquem tranquilos que eu vou falar isso mais na frente, com mais profundidade. Semana 1, eu consegui isso, eu estou tendo esses resultados, eu estou acertando X questões. Semana 2, aí, semana 3, e você vai vendo a sua evolução. Isso vai te empoderando mais. Aurenive, ao invés de estar acertando, eu estou errando. Eu comecei acertando 10, agora só estou acertando 4. Eu estou evoluindo, ao invés de evoluindo. Ok, então tem alguma coisa errada na sua técnica. Sua maneira de estudar não está legal. Ou você não pode mudar o tema, você não pode mudar a data da prova, isso não existe. Mas existe você mudar a maneira de aprender. Então, na fase 1, você precisa, primordialmente, trabalhar suas emoções, isso aqui não tenha dúvida, isso aqui vai em qualquer situação. Qualquer situação. Isso aqui eu vou falar a vida inteira, né? É independente. Plano de estudos, isso aqui é impossível você sobreviver no mundo da aprendizagem dos estudos, sem ter um plano de estudos. Gente, eu não faço concurso agora mais, hoje eu não faço mais concurso, mas tudo meu é planejado. Eu sei exatamente o que eu vou estudar todos os dias. Eu sei exatamente o que eu vou estudar todos os dias e quanto tempo eu vou estudar aquilo todos os dias. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. Então, ter isso muito bem estruturado. Vocês vão ver a paz interior, nossa, a tranquilidade que isso traz para a gente. Boa alimentação. Boa alimentação não é comer muito, é comer bem. Eu comecei falando exatamente das células que nutrem o nosso cérebro, que nutrem os nossos neurônios, que são as células da glia. Mas eu falo de uma alimentação completa. Hoje em dia, gente, principalmente nas minhas mentorias, a primeira coisa, não sei se tem algum nutricionista aqui, né? Que tem muita gente que não está aqui, tem muita gente que vai assistir a gravação, mas, assim, eu sei que tem nutricionista inscrito no curso. Então, uma das primeiras coisas que eu oriento, se você quer ser um concurseiro profissional, tenha um nutricionista de chaveirinho. Tenha. Por quê? Porque é essa pessoa que vai te
te levar para um outro nível. Você vai chegar para ela, não quero que você emagreça, eu só quero que você se nutra. Você vai chegar para ela e vai dizer assim, olha, eu tenho um concurso daqui a 50 dias e eu preciso ter uma alimentação que turbine meu cérebro. É isso que eu preciso. Eu preciso turbinar para poder estudar. Tá? Ela tem uma dieta para isso. Se você quiser emagrecer também, ótimo, mas o objetivo é turbinar a tua mente, tá certo? Então, alimentação, sempre, gente, sempre. Existe sempre que eu vou, falando uma coisa pessoal minha, compartilhando com você, sempre que eu tenho, assim, uma semana de muita mentoria, então, a minha alimentação é completamente diferente, eu procuro manter, ok, mas em termos, assim, para dar um up no que eu preciso, porque eu preciso estar presente, eu preciso falar, então, eu mudo completamente o que eu como mesmo. Outra coisa, durma bem. Durma bem. Dormir não é perda de tempo. Até eu já escutei muito isso. Eu tinha até um professor na faculdade que dizia isso, né? Ele dizia assim: para que dormir? Quando morrer, dorme. Digo, nossa, pelo amor de Deus, que coisa profunda isso. Nada para com nada, gente. Hoje nós já sabemos que dormir, que o sono e um sono reparador, não estou falando de você deitar e dormir, estou falando de um sono reparador, ele faz com que tudo que você aprendeu seja consolidado. Mas também tem um jeito para isso. Não é você chegar, fechar os pronto, agora aprendi tudo, ou então você ficar e colocar aqui, como tem gente que faz isso, você deixa aqui uma gravação aqui da aula rolando, você dormindo, para ver se você absorve dormindo. Não é assim. Existe uma técnica para isso, existe uma maneira para fazer isso. Mas dormir é imprescindível. Aurelívia, quantas horas? Depende de você. Depende de você. Mas nós já temos um parâmetro aí, depois eu falo. Independente se você vai fazer um concurso daqui a 1 ano ou daqui a 50 dias, não abra mão de algum momento de lazer para você. Não abra mão disso de jeito nenhum, certo? Você precisa ter esse momento de desfocar. O cérebro ele não pode ficar o tempo todo focado. E aí, quem fez o curso que eu disponibilizei lá, né, está na plataforma, né, do pessoal Premium, eu disponibilizei sobre hiperfoco, existe um momento, existe uma necessidade de desfocar. Eu não posso, o cérebro não tem energia para passar 2 horas, 6 horas, 8 horas hiperfocado. Não dá, você ia morrer se você fizesse isso. Então, existe a necessidade dele desfocar, dele sair daquilo. É uma maneira de reenergizar. E isso acontece com o lazer. Então, você precisa ter esse momento de desligar. Mesmo, Aurelívia, se for 1 hora, se só tiver 1 hora, use essa 1 hora. Use. E eu não sei o que é lazer para você. Pode ser ir para uma praia, pode ser assistir um filme, eu não sei o que é, mas é o que te faz bem. O que te faz bem e vai te tranquilizar, isso é o teu lazer. Se você não pode, agora está complicado sair, pois em casa, vai brincar com teus cachorros, não sei o que você vai fazer, mas faça. Não deixe isso de lado, gente. Isso eu bato muito, porque, principalmente, assim, eu lembro, eu vou falar de um case pessoal, quando a minha sobrinha foi fazer vestibular, e é um vestibular muito concorrido, né? Então, ela fazia balé na época e ela simplesmente amava aquilo. E o conselho que ela teve foi foco, a escola dizia foque, estude, tem que ir ao foco, deixe tudo. Primeira coisa que eu disse, pelo amor de Deus, não saia do seu balé. É o que te faz bem, é lá que você vai se reenergizar. Então, é isso. Não deixe de fazer aquilo. O que você pode fazer é diminuir o tempo daquilo, mas deixar de fazer, não. Isso vai te ajudar muito. E alguma atividade física. Qualquer uma, a que você se sinta bem. Por que eu estou dizendo isso? Gente, prova também requer, não é só a sua mente, é o seu corpo. Corpo. Você precisa estar pleno no dia da prova. Senão seu corpo não consegue ficar 3h30, 4 horas sentados, fazendo uma prova de maneira concentrada. Não dá.
começa a doer. E quando você tem mente e corpo, é uma coisa só. Não existe mente e corpo. Não existe isso. Isso existia antigamente, quando erroneamente houve um dualismo, houve uma divisão de mente e corpo. Hoje não existe mais isso. Então, nós sabemos que é uma coisa só. Se o seu corpo não estiver bem, sua mente não vai estar bem e vice-versa. Então, a atividade física, além de oxigenar a tua mente, ainda te dá esse equilíbrio no corpo exatamente para você conseguir passar o tempo que você precisa sentado estudando ou sentado fazendo a prova. Beleza? Agora, segunda coisa, segundo momento, você precisa ter um checklist na fase 2. Essa fase 2 é exatamente a fase pré-prova. De novo, o que é a fase pré-prova? A fase pré-prova é um dia antes ou horas antes da sua prova. Então, não deixe simplesmente tudo para a última hora. Quando você deixa tudo para a última hora, gente, é muita ansiedade, e ansiedade, vocês vão ver melhor, leva à perda da memória. Você pode ter você pode saber aquele assunto absurdamente. Você vai perder a memória, ou vai ter lapsos de memória, mais especificamente, se você tiver ansiedade. Então, antes da prova, não é momento de estar procurando as coisas. Não, corre, o que é para fazer? Antes, se organize. Então, vamos lá. Tem um checklistzinho básico. Deixe tudo preparado antes. Você já sabe o que vai levar? Deixe tudo preparado. Eu vou levar água. Primeiro que é o seguinte, eu já vou dizer isso aqui. Para você saber o que vai levar, você tem que ler o edital. Você não pode sair com um monte de coisa sem saber se pode ou se não pode. Né? Até relógio, você tem que saber qual é o relógio que você pode. Tem concurso que não pode levar relógio. Eu já fiz prova de mestrado que não podia ter relógio. Então, para você... Eles que avisavam. Faltam 40 minutos, 50 minutos. Então, como é o seu concurso? Como é? O que tem lá? Por quê? Porque dependendo do que eles exigirem, o que tiver no edital, a sua preparação muda. Seu cérebro precisa saber o que é 50 minutos, ele precisa saber o que é 10 minutos. Por quê? Porque senão você se envolve demais em uma questão, aí a pessoa avisa, falta 1 hora, você, meu Deus, falta 1 hora, pronto. Se isso acontecer com você, desanda todo o resto. Então, não dá, você precisa realmente ter essa questão. Então, tudo que tiver preparado, veja no edital o que você pode, o que você não pode. Segundo, saiba onde é que é o evento, saiba se tem alguma reforma antes, alguma obra, sei lá, como é que você vai chegar. Tenha tudo isso muito planejado, muito mesmo. Aurenívia, mas isso é tão básico, exatamente. É básico, mas as pessoas não fazem. É básico e as pessoas esquecem. Certo? Como já... Pessoal, ó, quantas vezes vocês veem na TV, depois de Enem, aqueles meninos se jogando embaixo daquele portão para entrar, pulando, querendo pular o portão, porque o portão vai fechar e eles chegaram atrasados. A gente vê isso todo ano, todo ano, todo ano. Assim como tem concurso, tem N coisas. É a mesma coisa. Se eu sei que o portão vai fechar a tal hora, é uma questão de... imprevistos acontecem, mas você tem que minimizar os imprevistos, né? Isso é básico. Tem em mãos todos os documentos. Aurenívia, novamente, uma informação básica. Mas tem gente que vai sem a identidade. Esquece. Mas eu sou eu mesma. Não sei que é você, que eu não estou como fazer um teste genético. Então, isso aqui é o básico, que leve 2 canetas no mínimo. 2 canetas. E aí, mais na frente, eu vou mostrar para vocês essa questão, que isso aqui não é bobagem. Não é bobagem. Essa questão da caneta, da cor da caneta, não sei o quê. Isso não é a caneta... eu adoro essa caneta. Não existe isso, gente. Você tem que levar o que está no edital. Saia a tempo e anteveja eventualidades. Isso aí, basicamente, eu já falei, né? Você precisa realmente sair com antecedência. E aqui eu vou dizer uma coisa que
muitas pessoas erram. Alimente-se como de costume. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi pessoas altamente preparadas há anos, fazendo prova para delegado, fazendo prova para auditor, fazendo prova para magistratura, pessoas que você dizia assim, essa daqui é certeza passar. E elas não passaram por questões alimentares mesmo. Ai, porque principalmente quando vai fazer prova em outro lugar e diz assim, ai, eu quero experimentar a culinária do lugar, não faça uma coisa dessa. Deixe para provar a culinária do local depois da prova, não antes. Mesmo em casa, não coma coisas diferentes, não experimente coisas diferentes. Seu organismo ele vem se habituando de um jeito, ele tem um desempenho de um jeito. Aí, na véspera da prova, você quer comer uma coisa completamente diferente? Não faça isso, não. Respeite seu corpo e vá dentro de um condicionamento. De novo, isso parece simples, mas eu já vi muita gente ser tirada de concurso por causa desse tópico 6 aqui. Isso é um fato, tá? Então, coloca atenção nisso. E aí tem essa frase que, para mim, ela diz tudo e é o que eu mais vejo, tá certo? Passar em concurso não envolve apenas estudar. Você precisa saber fazer prova. Eu conheço N pessoas que têm um conhecimento show de bola. E eu conheço N pessoas que têm um conhecimento mediano. E conheço as pessoas medianas que passaram e conheço as pessoas show de bola que não passaram. Existe a técnica de prova, existe a maneira de fazer prova. Não é sentar e marcar, não é sentar e ler. Então, a fase 3, ela é exatamente como é que eu consigo fazer a prova. É durante a prova. Então, durante a prova, tenha uma estratégia para fazer. Você precisa ter essa estratégia. E eu vou sugerir o que eu ensino, tá? O que eu mais vejo que tem resultado. Aurenível, eu quero fazer de outra forma. Ok, teste o seu jeito. Mas não teste no dia da prova, não, tá? Testa antes. Mas eu vou falar o que tem funcionado melhor nas pessoas que eu mentoro. Primeiro, comece pela prova mais fácil. Por que, Aurenívia? Prova mais fácil, você tem que ter só um cuidado com isso. Qual é o cuidado? Por ser mais fácil, você às vezes se empolga mais e quer passar mais tempo. E por ser mais fácil, você acaba entrando no paradoxo da escolha. Quer dizer assim, mas está muito fácil, gente. Será que é isso mesmo? Será que não é uma pegadinha? Será que é isso aqui? Será que é não sei o quê? Então, isso você precisa ter muito cuidado. Mas o fato de começar pela mais fácil é exatamente o quê? Para você, para te dar um gás, para te motivar, para que você tenha vontade de ir para frente. Tipo assim, é aquele coisa do show, vamos, é isso, mais uma, vai dar certo. E tá. É para o seu cérebro ficar nesse movimento, certo? De que vai dar certo, de que vai, não sei o quê. É isso, para te dar isso. Porque se você já chega, não, eu vou logo fazer as mais difíceis, aí sua mente começa, essa eu não sei não, vixe, isso eu não sei não, nossa, agora eu passo não, pronto. Se você der esses comandos para a tua mente, automaticamente toda prova vai ser muito desafiante para você fazer. Então, primeira coisa é isso. Depois, tem um padrão para assinalar questões certas e duvidosas. Eu vou mostrar isso com mais calma mais adiante. Como é que como eu ensino, né, para os meus mentorados isso? É uma dica que tem funcionado de forma extraordinária, tá? E é uma coisa simples, mas que pouca gente sabe e uma quantidade muito menor de pessoas faz. Então, saiba fazer essa distinção do que eu tenho certeza, da questão que eu tenho certeza e do que eu tenho dúvida, ok? O que mais? Oxigene seu cérebro por meio da respiração. É assim, ó, tem gente que acha que ela diz assim, nossa, eu tenho 4 horas de prova, eu não posso sair daqui não, eu tenho que ficar só aqui. Aí ela mergulha ali e fica, e não sai dali nunca mais. Não é assim, gente. Você precisa
Primeiro, informar para o seu cérebro que você vai começar a prova. Você precisa informar para o seu cérebro que você vai mudar de matéria. Você precisa informar isso. Entre uma matéria e outra, respira. Respira. E diz assim, nossa, agora eu vou entrar na prova X. Agora eu vou entrar na prova sobre o SUS. Agora eu vou entrar na prova sobre raciocínio lógico. É isso que eu vou entrar agora. Eu estou me informando, eu estou respirando. Ok, aquilo é o momento do teu cérebro. Imagina que o teu cérebro é uma biblioteca gigantesca, cheia de caixinha. Cheia de caixinha. Quando você diz assim, agora vai começar isso, sabe aqueles braços robóticos? Aquele braço robótico, é até uma metáfora, tá, gente? Mas você entendeu. O braço robótico vai lá, pega a caixinha de raciocínio lógico e traz a caixinha. Agora eu vou fazer a prova do SUS. Aí vai o braço robótico, pega a caixinha SUS e coloca aqui, tipo Matrix mesmo. Mas é exatamente isso. Mas eu preciso informar o que eu quero. Eu preciso informar o que eu vou começar a fazer. Não faça as coisas atropeladamente. Aurínivia, mas eu não posso perder tempo. Você não está perdendo tempo, você está afiando seu machado. Para quem conhece a metáfora, é isso. Você não está perdendo tempo, gente. Você está dando para o seu cérebro um caminho. Então, terminou aqui uma prova, vai passar para outra que você ainda não viu, dá uma parada, respira um pouquinho, fecha o olho ali, mas o povo vai ficar olhando. É isso que você se preocupa com o povo que vai ficar olhando? Eu tinha uma aluna que era assim, uma mentorada que dizia isso. Aurínivia, eu fico tão assim que as pessoas ficam olhando para mim, eu digo, tá, então são essas pessoas que vão te ajudar a passar na prova, elas vão te dar o gabarito? Não, né? Então, faz o que precisa ser feito, te ajuda a se ajudar, certo? Então, faz o básico que funciona. Olha aqui, ó, o que eu disse que eu ia falar para vocês, ó. Vamos supor que aqui é a prova. Gente, presta muita atenção nisso aqui, tá? Eu estou dando coisas para vocês que eu só dou na minha mentoria. Presta atenção nisso aqui. Vamos supor que aqui é a sua prova, certo? Isso aqui é a organização de prova. Isso aqui é o que se faz durante a prova. É o que eu oriento as pessoas. Você tem aqui a prova. Aí você vai e diz assim, beleza, tá, então eu vou fazer aqui. Eu sei a questão 2, eu sei a 3, eu sei a 4, eu sei a 6, eu sei a 7. Você já respondeu, você sabe essas questões. Então, você marca de alguma forma. Faz uma bolinha, arranja a sua maneira. Então, você já tem essas questões. Beleza, faltou a questão 1 e faltou a questão 5. O que as pessoas fazem? Ficam com aquele monte de papel, às vezes faltando meia hora para terminar, um monte de papel passando. O que foi que eu fiz? O que foi que eu não fiz? Eu deixei em branco. Cadê as que eu deixei em branco? Vamos ser inteligentes e estratégicos. O que você faz? Lá em cima da prova, na parte de cima, você cria uma legenda. E você coloca simplesmente isso, ó. Você coloca as questões que você não fez, lá em cima na prova, de caneta, você coloca. No caso aqui, eu coloquei D1, certo? E coloquei NS5. Aurínivia, o que é isso? É uma legenda que eu criei e que quer dizer o quê? No caso D, é de dúvida. Então, a questão 1, eu tenho dúvida. E a questão 5, eu não sei de jeito nenhum. Simples assim, gente. É uma coisa simples, mas que tem um resultado extraordinário. Então, quando você estiver passando aqui a sua prova, você olha e diz assim, beleza, peraí, então a questão... então não fiz não, a questão... então pronto, aqui. Eu tenho dúvida nessa, mas essa daqui eu não sei. Felizmente, quem vai fazer a prova da FunSaúde, tá certo? Quem vai fazer FunSaúde é FGV. Então, a banca FGV é A, B, C, D, E. Então, você pode chutar. Não é para deixar a questão em branco. Aurínivia, mas por que você está dizendo isso? Tem diferença? Então, falando agora para quem não tem costume, né, de concurso, existem bancas, como é o caso da CESP, que se você marcar uma questão errada, ela vai anular uma certa. Então, na hora que você, no caso de uma prova dessa, que uma errada anula uma certa, você tem que ter muito cuidado.
Normalmente, quem é da área de saúde, né, a prova da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, normalmente faz pela CESP. Então, você tem que ter muito cuidado nisso. Uma errada anula uma certa. Da FGV, da FunSaúde, não. Se você errar, não tem problema nenhum. Então, você não vai deixar a questão em branco. Se você tem dúvida, você vai na exclusão. Eu vou ensinar algumas coisas aqui para você fazer. Mas se você não souber de jeito nenhum, chuta. Não vai deixar em branco. Então, isso aqui, gente, é uma dica simples, mas é uma dica que poucas pessoas fazem e outras pessoas nem sabiam disso, tá? Comenta aqui se você sabia disso, ou já fez isso alguma vez, você já ouviu isso alguma vez. Uma outra coisa é o seguinte, ó. Para você chutar, quando você diz assim, não sei de jeito nenhum. Então, normalmente, essas provas que são ABCDE, elas têm uma proporção. Isso é 100% verdade? Não, gente, não é 100% verdade. Mas existe uma certa proporção. Então, tipo assim, raramente, quando a gente faz uma análise estatística de provas, raramente você tem uma prova que tenha 50% das questões é só A. Aí 50% divide nos outros. Raramente isso acontece. Só se a banca realmente quiser prejudicar o concurseiro, mas raramente acontece. Então, exige essa certa proporção. Se você passa bem rápido, você está vendo aqui pelo seu gabarito, que tem muita questão A e B, e quase não tem nenhuma D de dado, por exemplo, e você não sabe a questão de jeito nenhum, vai na estatística, entendeu? Então, agora pode acontecer de você ter uma sequência da mesma letra. Tem gente que quando vê assim, bola, e diz assim, a outra não pode ser bola. 3 bolas seguidas, 3 questões, não dá. E pode ser, gente, acontece sim. Né? Então, assim, aqui é um chute mesmo, só que é um chute mais consciente, onde eu sei que existe uma proporção de coisas e eu preciso ir mais ou menos naquele ritmo ali, né? Não dá para ser qualquer coisa. Então, tá. Itens que você acha que são impossíveis, exclua mesmo. É uma coisa absurda. E lógico que eu estou falando aqui com pessoas que estudaram, né? Eu não estou falando aqui com pessoas que vão fazer a prova para se testar. Estou falando com gente que estudou. Se você estudou, você sabe pelo menos, nossa, isso aqui não tem nada a ver. Ótimo, já exclui, risca. E lá você já passa para frente. Não perde tempo com aquilo. Verdadeiro, isso aqui muita gente erra, tá? Uma questão verdadeira não quer dizer correta. Uma questão verdadeira não quer dizer que esteja correta. É aqui que muita gente erra, mas é muita mesmo. Por exemplo, se eu disser assim, no ambiente que a Aurenívia está, qual é a cor da blusa dela? Certo? No ambiente que a Aurenívia está, qual é a cor da blusa dela? Existe item A, existe uma planta no ambiente. Tem uma planta? Tem. É verdadeiro. Tem uma janela, tem uma claridade na janela. É verdadeiro? O cabelo dela está um pouco curto. É verdadeiro? É. Aí tem um item, a blusa é laranja. É verdadeiro? Que mais? Existe um livro lá atrás. É verdadeiro? É. Todas são verdadeiras, mas só tem uma correta. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que prestar muita atenção, mas é muita atenção. É um poder de presença magnético com relação ao enunciado. O que a questão quer? O que é que a questão quer? Porque você pode ter todos os itens verdadeiros, todos, mas só tem um correto. E é essa a grande vantagem da FGV também. Só tem um item correto. Pronto. Então, é aquele que você vai em busca. Vão anotando as perguntas. Eu paro já para responder. Palavras como sempre, nunca ou palavras fechadas. Cuidado com isso. Nunca vai acontecer isso. Sempre, sempre. Em todas as reações de tal coisa acontece isso. Sempre.
Cuidado com isso. Por quê? Normalmente as bancas, elas não utilizam essas palavras. Por que que elas não utilizam? Porque é muito fácil você entrar com um recurso. Você procura em toda a literatura e encontra exceções. Então, você chega e diz assim, ó, não é sempre que isso aqui acontece, não. Existe esta exceção. Então, a questão é anulada. Para evitar essas coisas, eles evitam, ou se eles colocarem de uma forma errada, quando tem isso aí, sempre, jamais. Então, essas palavras, quando você lê, já chame sua atenção, já, opa, será que jamais, nunca, sempre? Então, veja isso aí, porque realmente pode ter alguma coisa errada. Itens parcialmente corretos. É uma outra coisa que eu tenho muito relato, que é o quê? A pessoa, ela começa a ler, e isso, gente, isso tem demais. Metade da questão está certa e metade está errada. Só que o que acontece? O que acontece? A metade da questão certa, aí a pessoa diz assim, é essa. Na hora que você dá esse comando, que você diz a resposta é essa, seu cérebro, ele sai do foco e começa a dispersar. Certo? Ele começa a dispersar. Por quê? Porque eu tenho assim um alívio, né? A questão não é certa. Então, eu não preciso mais ficar em alerta. Já é certa. Aí, o que acontece? Eu não leio a segunda parte da questão que está errada. Eu só vejo a primeira que está certa e não vejo a segunda parte que está errada. E aí eu erro a questão. Então, cuidado. Não é porque a primeira está certa que a questão vai estar toda certa. Aí, Aurenívia, mas e aí? Simples. Você vai lá, se a primeira está, se você tem certeza que a primeira parte do enúncio da questãozinha, do item, está certo, coloca um Vzinho, está certo. E o resto está errado? Pronto, você já sabe que está certo, está errado, não é aquele item. Para estar correto, ele tem que estar todo correto. Ou então, se no enunciado tiver assim, exceto. Então, você vai ter, se tiver exceto, vão ter 4 itens verdadeiros e 1 errado. O item que está errado é o que você vai marcar. Por quê? Porque ele está pedindo exceto. Beleza, gente? Vocês estão comigo até aqui? Está todo mundo aí, vivo, bem, graças a Deus. Então, ó, crie uma estratégia para marcar as questões que você não sabe. Então, chame mais atenção, certo? Chame atenção para aquilo. Você não sabe de jeito nenhum. Lá em cima você já colocou não sei, mas coloca uma seta. Não tenha pena de riscar a prova, não. Risque. Não sei, isso aqui realmente eu não sei. É aquela que você vai precisar chutar. Bom, aqui é um resumo do que eu falei até agora, tá? Então, o resumo, ele é extraordinário para você, você vai ver isso, eu vou falar mais isso à tarde, o resumo ele é extraordinário para você conseguir sedimentar isso na sua aprendizagem, né, no seu processo de preparação. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou parar de compartilhar a tela e tem um som de alguém tá ligado aí, gente. Eu vou pedir só para desligar. Então, assim, ó, eu vou parar de compartilhar aqui a tela com vocês, que eu quero compartilhar uma outra tela, tá? Com vocês. Antes disso, eu vou ver as perguntas. O que vocês estão perguntando aqui? Vamos lá. Pois é, questão de Enem são questões muito extensas mesmo, são muito extensas. Uso muito um método parecido no Enem de 2018, me guiou bem na prova. Show, show. Essa dica é muito boa, já anotei aqui, não sabia que existia. Qual, Thalita? Qual a dica da prova? Colocar em cima. Bam. Pronto, aqui a Mayara está falando das ventosas, né? Pois existem muitas terapias alternativas, gente. Assim, existe muita coisa. A preparação pré-prova, o antes da prova, ele pede de nós várias coisas. Você precisa encontrar alguma coisa que te faça bem, que você se sinta bem,
E que você seja capaz de aproveitar aquilo, que aquilo te dê um equilíbrio, né? Sempre que eu tinha compromissos em provas, seleções, entrevistas, acontecia na véspera, me convidava, pois é, convidava para rodízio, Deus me livre e guarde, deixa o rodízio para depois da prova, pelo amor de Deus. Confesso que essa parte da alimentação e atividade física é o que estou pecando, certo? Tem gente que não leu o edital, esse é o problema, não cometam esse erro jamais, jamais deixem de ler um edital, jamais. Deus me livre de feijoada, meu Jesus, só depois, gente, só depois. Pois é, se não dormir, memória falha demais. Retrospectiva semanal do que foi feito, show, gente. Então, assim, ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui exatamente aquele resumo que eu fiz. Aura, eu posso fazer uma pergunta? Pode sim. Quem está falando? Maiara. Diga, Maiara. Aura, não é nem assim, para mim especificamente, né? Porque como você sabe que agora, na minha profissão e tal, eu lido com isso de preparatórios, né, e tal. E o depois, Aura, quando o aluno ali se depara com reprovação, por exemplo, como a gente poderia, né, ver, não sei se estrategicamente, não sei se com técnicas ou com um mindset, alguma coisa desse tipo, de a gente verificar, né, o que pode ser feito diante dessa frustração. Maiara, é assim, ó. O depois, realmente, eu não falei aqui, porque a gente está falando na preparação, né, para a prova, em aprendizagem acelerada para o concurso. Mas, assim, não passou, então entra na fase de luto, se der tempo, porque às vezes você tem um concurso logo em seguida. Tem muita gente que está aqui, inclusive, que vai fazer a FunSaúde e logo depois tem a Polícia Militar. Então, assim, você não tem muito tempo de luto, não dá muito tempo para você ter luto, né? Então, a preparação, o antes, ele já precisa te fortalecer para esse tipo de coisa, para fracasso. Então, não passei, ok. Passa ali um dia, se você tiver tempo, você pode passar mais, mas se não tiver um dia, e chora, e faz uma que a gente chama, né, na parte emocional, de catarse. Então, é você colocar aquilo tudo para fora. Você pode correr, gritar, fazer alguma coisa para tirar aquela sensação ruim. E dali para frente é outra coisa. Lógico que falando assim parece ser muito simples, e não é só assim que faz, mas é porque realmente, não, agora nesse momento, não tem como falar muitos detalhes sobre isso. Mas é exatamente isso. Se eu for resumir, ser bem objetiva, é isso que acontece. Eu preciso dar um basta aqui, um zero aqui, para poder passar para frente. Não tem outra coisa a ser feita, não. Tá certo? Eu preciso, em toda a minha fase de preparação, já está me preparando para fracasso, sim. Ao nível eu vou ficar pensando que você é reprovada, não é ficar pensando que você é reprovada, isso não. Mas a partir do momento que você se fortalece emocionalmente, indiretamente, você também está se fortalecendo para esse tipo de coisa. Beleza? De novo, gente, assim, a pergunta da Maiara, ela é extraordinária, né? E é uma necessidade mesmo, porque é como eu disse, tem pessoas aqui nessa sala, aqui com a gente, e que estão inscritas no workshop, que eles vão fazer FunSaúde, e logo em seguida vão fazer Polícia Militar, quem é aqui do Ceará, né? Está preparado para qualquer situação. Pois é, o desafiante, Ana, é exatamente a gente conseguir se preparar. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, como eu gosto muito de filosofia, e eu adoro um filósofo que chama Heráclito, e uma das coisas que ele mais fala é o seguinte: espere o inesperado. Então, espere o inesperado. Se você não estiver pronta para o inesperado, você não consegue fazer muita coisa, não. Porque o inesperado, ele sempre vem. Né? O inesperado pode ser você passar sem ter estudado muito e você não passar, por exemplo, tendo estudado absurdamente, batido o edital 2, 3 vezes. Acontece? Claro que acontece. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês isso aqui. Ó,
Vocês estão vendo a telinha do mapa mental? Gente, isso aqui é um programa, tá? É um software que existe de mapas mentais, tá? Só que eu não chamo isso aqui de mapa mental. Isso aqui pode ser feito um mapa mental? Pode, mas isso aqui que eu vou mostrar para vocês, dentro do conceito de mapa mental, não é um mapa mental. E o que é isso, Aurenívia? Isso aqui é um resumo, isso aqui é um esquema. Eu vou mostrar para vocês agora, com este esquema, tudo que eu falei até agora. Então, eu passei aqui com vocês 40 minutos falando, e eu vou resumir 40 minutos aqui. Beleza? E é isso que você precisa aprender a fazer. Exatamente. Não adianta você estudar 8 horas, se você não tiver vários resumos disso. Aí, no final, faça um resumo. Não existe. Resumos acontecem em blocos, porque a sua memória, ela funciona em blocos. Então, eu terminei um bloco, resumo. Terminei outro bloco, resumo. Então, agora eu vou resumir o bloco que eu acabei de falar. Então, eu coloquei aqui no centro, é assim que começa, né, um esquema. Então, o próprio mapa mental começa dessa forma. No centro, eu coloco o que é que eu quero. Então, no meu caso, eu tenho uma codificação própria para os meus resumos, para os meus mapas mentais. Então, eu coloquei aqui, que é o Quick Mind Express, resumo 1. Então, o que foi que eu falei hoje para vocês? Eu falei dos 4 pilares da aprendizagem. Quais são os pilares? 1, emoção. 2, planejamento e tempo. 3, técnicas. E 4, memorização. Vale, Aurenívia, é só isso? É. Isso aqui, se você já estudou, o resumo, para que serve o resumo? Para você bater o olho e vir na memória o que é aquilo. Eu não preciso ficar repetindo tudo. Eu só preciso colocar aqui, que aí automaticamente meu olho vai bater e vai... Só um momento, gente. Então, assim, lembrando, novamente repetindo, resumo, ele serve para isso, ele vai te dar essa... E esquema é melhor ainda, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Então, tem aqui, tá aqui o resumo, eu coloco aqui, gente, quais são os 4 pilares da aprendizagem? São coisas que eu preciso ter ou fazer para conseguir ter alta performance. O que é que eu preciso organizar? Emoção, planejamento, tempo, saber técnicas que sejam boas para mim e saber memorizar. Ponto. Está aqui as 4 pilares. Ok. Qual é uma outra coisa importante que faz toda a diferença? Quanto maior a percepção do domínio, menor a ansiedade. Isso é importante demais. Por quê? Porque se eu não trabalhar essa percepção de domínio, se eu não conseguir fazer isso, eu não vou diminuir a ansiedade. Ai, mas eu posso trabalhar a ansiedade de outras formas. Meditando, pode. Mas uma das maneiras mais efetivas para você diminuir essa ansiedade para os estudos é você tendo uma percepção desse domínio através dos controles que você vai fazer, das planilhas, do acompanhamento da sua evolução. Isso é certo. Depois nós falamos das fases de preparação. O que a gente tem antes da prova? Você vai ver aqui, ó. Antes da prova é o controle da sua evolução. Então, está aqui, ó, tudo do seu controle. Você vai trabalhar as emoções, plano de estudo, bam. Durante, um pouco antes da prova, o que você vai fazer? Um checklist. Tudo que eu falei, gente. Isso aqui é tudo que eu falei. Checklist, tá aqui o checklist. Eu preciso estar com tudo preparado, 2 canetas, documento. Aí você pode dizer assim, Aurenívia, mas aí está resumido, né? Não está do jeito que você escreveu. Exatamente. Por quê? Porque o nome já diz, é um resumo. Você vai aprender a ter objetividade, porque eu não quero ler um monte de coisa. Gente, ó, quando a gente fala em revisão, você revisar um conteúdo é uma coisa, mas você revisar o conteúdo de uma matéria toda ou um conteúdo de um edital todo é muita coisa. Vocês sabem disso, é muita coisa. Então, eu não posso aqui chegar num resumo e colocar tudo. Eu tenho que ser objetiva para poder olhar e dizer assim, entendi. 2 canetas, beleza, documento, eu sei o que é, que tem que levar, eu tenho que sair antes. Pronto, é assim, pá, lembrei. É exatamente isso.
Durante a prova, opa, durante a prova, essas dicas aqui, eu começo pelo fácil, aí eu falo, padrão, certa e duvidosa. Então, peraí, se é padrão, aí já tenho que fazer alguma coisinha lá, eu já tenho que botar lá em cima. Aí você já associa imediatamente. Durante, também, respire. Então, isso aqui é um resumo. Só que eu fiz mais. Eu fiz o que eu chamei de bizu de ouro. Aí você está vendo já que no mapa mental o que foi que eu fiz. Vocês estão vendo que isso aqui está tudo branco e esse aqui eu pintei de outra cor. Gente, eu não sei se você tem resistência ou não em utilizar cores. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O nosso cérebro, ele tem duas áreas, dois hemisférios. Eu não vou entrar na parte técnica, podem ficar tranquilos, mas eu preciso dizer isso. Tem uma parte dele que é extremamente colorida. Eu gosto de cores. A cor chama a atenção. Se ficar tudo monocromático, o meu caderno é todo azul. O todo azul não me chama atenção de coisa nenhuma, nada. O cérebro ele tem que olhar e dizer assim, opa, olha aqui, ó, bizu de ouro. É exatamente isso que acontece aqui dentro. Ele diz assim, opa, a vista está diferente. O cérebro vai pelo contraste. Então, se está contraste, eu digo, opa, peraí, é interessante, bizu de ouro. Opa, duas coisas. Topo da página, eu vou colocar o que tem dúvida e o que eu não sei. E nas questões do não sei, aí está aqui. Tudo que eu falei para vocês. Todo o resumo que eu falei para vocês. Então, ó, isso aqui é exatamente o que nós conversamos até agora. Então, isso aqui que eu quis deixar para vocês é um resumo, certo? Do que está lá. Eu printei, né? Está na imagem lá de vocês, mas é isso, certo? Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui. O que mais vocês estão falando? Vocês estão bem, né, gente? Todo mundo bem, respirando, que bom. Para as provas da CESP, eu tenho até que é marcar as que eu não sei, as outras de múltipla escolha, os outros... Exatamente. Eu preciso saber logo o que eu não sei, gente. O que eu não sei. Certo? Ó, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Isso aqui não tem opção. Tem não. Eu ia falar, esqueci que eu ia falar. Que eu vi aqui que o Zoom não está me permitindo fazer isso. O que mais, gente? Deixa eu ver aqui as perguntas. Alexandra, você quer perguntar alguma coisa? Você está com a mãozinha levantada. Oi, amor, bom dia. Bom dia. Deixa eu te falar, essa tua aula aqui vai ficar gravada, vai? Quem está no pacote premium, vai. Quem está no pacote premium, vai, viu? Pode ficar tranquilo. Porque eu queria... Exatamente, porque eu só tenho tempo de assisti-la, assim, por pedacinhos. Tranquilo. Pode ficar tranquila, vai dar certo, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Bom, então, assim, ó. Eu não poderia, né, deixar de falar um pouco disso aqui. Já está aparecendo a imagem do cérebro? Então, assim, o que acontece? Aurenive, por que tu fala tanto de cérebro? Primeiro, porque eu sou neurocientista e eu amo isso aqui. Segundo, que nada que você fizer, absolutamente nada, se você está aí agora conseguindo ficar sentada, se você está agora me vendo, ouvindo, me percebendo, se você está aí agora sendo capaz de anotar, de entender o que eu estou falando, de colocar uma dúvida, de fazer uma pergunta, você só faz isso porque você tem um cérebro. Você só faz isso porque tem algo controlando o resto. Então, eu vejo muitas pessoas cuidando do corpo, mas poucas pessoas cuidando da mente. Se você não tiver a sua mente fortalecida,
eu te digo o seguinte, a tua aprendizagem já está muito aquém do que poderia ser. Então, sempre fica muito essa dúvida, né? Às vezes, quando a gente está assim, muito emocionada, coloca até a mãozinha assim no coração, ai, meu Deus, quando na verdade o coração é um músculo e ele tem respostas, onde você realmente tem a percepção das sensações é exatamente no cérebro. Então, eu reforço muito isso para que você trabalhe sua mente, trabalhe essa questão da respiração, da conexão, se conecte com você. Isso aqui é um momento, agora é o momento, como é que eu posso dizer? O momento, tem o bizu de ouro, né? E agora é o momento meditação, né? O momento reflexão, pronto. O momento reflexão. Converse com você, tá? Isso vai ser muito importante, inclusive, na hora da sua prova. Sabe por quê? Tem gente, quando eu falo isso, diz assim, Aurenive, isso não existe, não. A pessoa sabe que existe, mas ela vai dizer que não existe. Todos nós temos um diálogo interno. Todos nós temos um diálogo interno. E esse diálogo interno, ele fica assim, vai dar certo não, vixe, vai dar certo não. Ai, meu Deus, agora, meu Deus, valha Jesus. O tempo todo na sua cabeça, ó. Se você não tiver um controle disso, eu não vou nem dizer controle, para não ser muito forte essa palavra, mas se você não conseguir domar isso, você não consegue fazer nada na sua vida. E aí eu amplio, eu generalizo. Você não consegue fazer nada se você não dominar isso. Por isso que a questão do trabalho mental ele é tão importante para todos nós. E aí a gente tem essa magnitude extraordinária do cérebro humano, tá? A gente realmente precisa entender isso. Nós não usamos 10% do nosso cérebro, como algumas pessoas dizem, nós usamos todo o cérebro. Só que, muitas vezes, nós usamos de forma errada. O que eu estou chamando vocês aqui para colocar atenção na aprendizagem acelerada é exatamente expandir essa sua capacidade mental para que você consiga usar, se não toda, mas muito mais do que você usa hoje da sua capacidade cerebral. Aprendizagem acelerada é treino. O seu cérebro, ele não é uma máquina. Eu sou existe uma linha na neurociência que detesta esse tipo de comparação, dizer que o cérebro é uma máquina. E eu estou nessa linha, porque máquina quebra, pifa. Com o uso, ela quebra. O seu cérebro, com o uso correto, ele faz melhorar. Você se torna mais inteligente, muito mais inteligente. Então, assim, mas com a idade a gente não vai declinando? Depende. Você pode ir ascendendo e não declinando. Hoje, o meu cérebro, ele está com a idade, digamos assim, anatômica de 20 anos. Talvez com 20 anos eu não tivesse o cérebro que eu tenho hoje, eu não tinha mesmo. Mas aí você pode provar, está na minha ressonância magnética. Mas o que é isso? É trabalho. Então, é possível, sim, você trabalhar a sua mente, você trabalhar o seu cérebro para que você tenha um desempenho extraordinário. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu sou tão boazinha com vocês, tão boazinha mesmo, que eu vou deixar tudo organizadinho no ambiente da Nutrol. Quando você for rever essa aula, aí você vai exatamente na aula sobre aquele assunto. Você não precisa assistir o curso todo. Então, eu vou parar a gravação agora e vou começar um novo assunto. Beleza? Vou parar aqui. Vocês vão ficar tudo aí, ninguém vai cair não, tá, gente? Fiquem aí. Eu vou só parar e começar de novo, tá certo? Para deixar tudo bonitinho para vocês. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Esse é o momento que vocês dizem assim, você é demais, que coisa boa, vai facilitar a minha vida. Teoricamente, não era para vocês dizerem isso, mas tudo bem. Vamos lá.